Na conferência a gente começou a falar sobre eternidade. Eu vou continuar a falar sobre eternidade. 2 pessoas disseram amém. Mas pastor, só vai falar eternidade de novo, até ver que o assunto eternidade e viver eternidade seja a sua realidade. Eu vou falar de novo, 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 porque hoje, em outro aspecto do que eu falei na conferência, o título da minha mensagem é: faça da eternidade o seu normal. Podemos dizer, faça o que, gente? O seu normal. Vamos lá, o que é normal para a gente, gente? Me ajudem a pregar, tá certo, gente? Me ajudem a pregar. O que é normal para mim e para você? Por exemplo, é normal para mim, é normal para você dormir? É? Qual é outra coisa normal? Diga lá. Comer. O que é outra coisa normal? Trabalhar. O que é outra coisa normal para você? Outra coisa, namorar? Não. Peraí, né? Ei, tomar banho é normal para você? Escovar os dentes é normal para você? Vamos dizer, comer é normal para você? Outra coisa normal, vamos lá, gente, outra coisa normal. Se vestir, se proteger, é uma coisa normal? Algumas coisas que para uns sim, para outros não, mas é normal também. Por exemplo, quem é normal para você que é normal cozinhar? Para mim não é. Mas é algo normal. E por que eu estou falando isso, gente? Escuta aqui. A gente precisa fazer com que as coisas espirituais do reino de Deus sejam normais. Por exemplo, Wendel, orar para você é normal? Não é normal? Assim, eu não forço muito para orar, concorda, gente? Passou a ser o quê, gente? Passou a ser normal para você ler a palavra de Deus? Passou a ser normal para você. Passou a ser normal para você querer agradar a Deus? Amém, gente? Sério, passou a ser normal? Você nem força. Tem determinadas situações na sua vida que você diz assim: rapaz, é lógico que eu vou fazer isso aqui. É lógico que eu vou seguir a palavra. E tem uma situação na minha vida e na sua vida que eu e você, a gente diz assim: é lógico que eu vou orar. Estava vindo aqui, estava numa consulta, vindo quando ele no carro, tem uma determinada situação na nossa família que a gente gostaria que Deus intervisse. A gente, normal assim, e amor, vamos aqui orar por essa situação? Passou a ser normal. E gente, deveria ser normal para a gente perdoar. Deveria ser normal para a gente generosidade. Deveria ser normal para a gente a eternidade. Deveria ser normal para a gente a eternidade. E aí, quando o assunto é eternidade, eu gosto muito desse texto no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versos 11. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, diz assim: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o que, gente? O anseio pela eternidade. Ele continua em um outro aspecto, mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Mas aqui é um contexto do texto de Salomão, mas eu gosto de chamar a atenção assim: Deus pôs no coração do homem o que, gente? O anseio pela eternidade. O anseio pela eternidade. O assunto eternidade é algo que tem mudado a minha vida e tem mudado a vida de muita gente. Entender a eternidade, viver a eternidade, saber sobre a eternidade. Gente,
interessante quando você pega na palavra de Deus, e eu gosto muito em algumas versões, onde a pessoa de Deus é chamada de eterno. Quando você lê, principalmente na versão A Mensagem, você vai encontrar Deus como o quê? O eterno. Eu não estou falando que é certo ou errado, mas para mim, eu acho o mais correto chamar Deus o eterno. Porque chamando Deus o eterno, ele se diferencia de todos os outros deuses. Se a gente vai falar sobre eternidade, eu oro, gente. Eu oro para que o assunto eternidade, muito mais viver eternidade, seja algo natural na minha vida. Por quê? E aí a pergunta é, o que seria, presta atenção, gente, o que seria de você se a eternidade fosse natural? Se é natural para mim beber água, se é natural para mim dormir, se é natural para mim comer, se é natural para mim tomar banho, se é natural para mim andar, se é natural para mim trabalhar, as coisas espirituais, se passou a ser natural orar, passou a ser natural ler a palavra, passou a ser natural querer agradar a Deus, passou a ser natural, santidade passou a ser natural. Eu oro para que a questão da eternidade seja natural. Porque o que é que vai acontecer comigo? O que é que eu e você, se a eternidade fosse natural? Algumas verdades sobre isso. O que é viver nossa verdadeira realidade? Viver a eternidade, João Vitor, é a nossa verdadeira realidade. Mas pastor, viver a terra não é realidade? É, só que a nossa crença, a nossa visão de viver só a terra é uma realidade passageira. Viver o nosso normal, a eternidade produz na nossa vida, viver o nosso destino, gente. Viver o nosso destino, por quê? Porque nós somos passageiros aqui. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Diz assim, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O assunto eternidade era muito tranquilo, era normal falar sobre eternidade, desejar a eternidade era algo normal, era uma conversa que sempre acontecia. O que seria de mim e de você se tomar água, comer, dormir, trabalhar, se eu e você, a gente começar a ser normal para mim, eternidade, o que é que vai acontecer, gente? Eu e você, nós vamos começar a valorizar mais realmente a realidade eterna. Eclesiastes capítulo 7, eu amo esse texto, eu quero que você grave esse texto. Eclesiastes capítulo 7, verso 2, diz assim, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. O que seria de mim e de você se a eternidade fosse o nosso normal? Ou seja, se ela vai ser assim, o nosso normal, nós vamos começar a viver a nossa verdadeira realidade. Segunda coisa, o que é que aconteceria? O que é que seria de você, de mim e de você, se a eternidade fosse o nosso normal, realidade das coisas eternas? Eu e você, a gente ia valorizar mais as coisas eternas. Segunda, o que é que seria de mim e de você, se a eternidade fosse o nosso normal? Se isso fosse o nosso normal, ajuda-nos a construir aquilo que realmente tem valor. Ajuda-nos a construir aquilo que realmente tem valor. Livro de Mateus, capítulo 6, versos 19 a 21. Jesus diz assim, Jesus, na questão eterna, na questão que realmente tem valor, diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam.
Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, se eu e você, a gente começar a viver eternidade como o nosso normal, prioridade na nossa vida, algo construído, algo intencional, algo que eu e você, a gente diz assim, eternidade foi para ela que eu fui chamado, foi para ela, é o meu destino, a minha casa é a eterna, a minha casa não é aqui. O que acontecia? Gente, nós deveríamos, se isso realmente, eternidade passar a ser o nosso normal, a gente vai focar naquilo que realmente tem valor. Pastor, como é que eu faço um teste? Aqui não é acusar, isso aqui não é apontar, é só a gente ser sincero. Eternidade é o meu normal? Você quer saber qual o valor que você tem dado para as coisas? Qual o valor que você tem dado para dinheiro? Qual o valor que você tem dado para aquilo que esse mundo dá valor? Se eternidade for a realidade, se eternidade for algo que eu e você, a gente valoriza, a gente vai começar a valorizar aquilo que Deus valoriza. Aquilo que Deus valoriza. Gente, qual a segurança desse mundo? A segurança desse mundo é impor na minha vida e na sua vida o seguinte: olha, ele quer colocar para mim e para você, quer colocar o quê? Que eu e você, a gente precisa se sustentar nas coisas desse mundo. E as coisas desse mundo são passageiras. Se a gente não tiver o foco na eternidade, a gente vai começar a perceber que as coisas desse mundo é que vão nos sustentar na vida. Vocês não entenderam, não? Se eu e você, a gente não tiver uma convicção das coisas eternas, um valor nas coisas eternas, a gente vai viver uma vida onde o nosso foco, a nossa segurança, for aquilo que a terra nos dá. E posso rasgar aqui, gente? Uma das maiores ansiedades do coração, no mundo, um dos maiores desejos no coração do mundo, do homem, do ser humano, se chama dinheiro. Se chama dinheiro. Abriu os meus olhos, foi algo que eu comecei a dizer assim, meu Deus, quando eu comecei a ler sobre e estudar sobre a questão da avareza, um dia eu me peguei, assim, por que na Bíblia, o único concorrente de Deus, dito por Jesus, sim, o único concorrente de Deus, dito por Jesus, se chama quem, gente? Mamon. E o que é mamon? Quando no texto Deus usa a palavra mamon, ele está dizendo assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus ou ao dinheiro. Ele coloca a questão do dinheiro aonde, gente? Algo espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. Avareza, apego às coisas, valor às coisas, apego ao dinheiro, apego à posição, apego àquilo que a gente tem, a questão da avareza, eu não quero entrar muito, mas só fechar nesse ponto aqui. A questão da avareza é que a avareza, ela faz com que o ser humano não precise de Deus. Vou repetir novamente. O problema da avareza não é um apego às coisas. O problema da avareza é que ela engana
No sentido de, você não precisa de Deus. Você precisa de quê? O dinheiro te dá. O dinheiro dá. Rondinelli. Ei, gente, vou falar uma coisa. Não vamos falar dos outros, não. Vamos ser autorresponsáveis. E se a gente não tiver cuidado, a avareza está lá no nosso coração. A avareza está consumindo a minha vida. Deixa eu falar uma coisa. A avareza não sai com oração. A avareza só sai com generosidade. E o que tem a ver, Costanete, esse assunto com o que você falou? Ajuda-nos a construir aquilo que realmente tem valor. Quando eu tenho a eternidade como o meu normal, a eternidade é o meu alvo, a eternidade é isso que eu quero, a eternidade é a minha casa eterna. Quando eu tenho a eternidade, o valor, a eternidade vai fazer com que eu seja rico para com Deus. O que seria da gente? O que seria da gente se a nossa visão fosse eterna? Gente, o meu foco não é ser rico nessa terra, o meu foco é ser rico para com Deus. Pastor, eu vou ter que dar tudo? Não, tem que viver com sabedoria. E o que é viver com sabedoria? Recurso servir para usufruir, recurso servir para eu multiplicar, mas recurso servir para eu doar. Posso continuar, gente? O que seria se eternidade fosse o nosso natural? Terceira coisa, ajuda-nos a viver nossa missão de vida. Nossa missão de vida. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8, diz assim, Paulo, ele chegando no final da sua vida, e eu gosto muito quando ele diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, nesse texto, a gente pode ter várias perspectivas, mas eu gosto. Assim, combati o bom combate, vivi pelaquilo que valeu a pena lutar, terminei a carreira, cumpri a minha missão de vida, e isso fez com que eu crescesse em fé, eu guardei a fé. Deixa eu falar uma coisa, gente, eu oro, a minha oração tem sido, não que Deus exigiu de mim falar sempre sobre isso, mas eu oro, gente, eu oro para que essa igreja, você, quando eu falo igreja, eu estou falando de você, eu oro para que você, no campus online, a gente tenha um coração que valoriza a eternidade, um coração que valoriza as coisas eternas, um coração que valoriza aquilo que realmente vale a pena a gente viver, e esse amor pela eternidade, fazer com que eu e você, a gente tenha um foco na minha vida e na sua vida, cumprir a nossa missão de vida, e ao terminar a nossa missão de vida, a gente se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Não tem problema nenhum você me chamar de exagerado, eu não tenho problema nenhum, mas eu quero ser exagerado diante dos olhos das pessoas e aos olhos de Jesus, assim, é isso que realmente vale a pena, porque até a forma de dar os parabéns mudou. Parabéns para você, João Vitor, muitos anos de vida. Não, parabéns, João Vitor. Glória a Deus para completando mais um ano de vida. E eu desejo que Deus te dê os anos necessários para que você possa cumprir a tua missão de vida. E ao chegar na tua missão de vida, você alcance o objetivo máximo, encontrar com o Senhor Jesus. O que adianta viver nessa terra sem missão de vida? O que adianta nessa terra desejar viver 100 anos?
Ok, vai fazer o quê? Vai ser só consumidor de oxigênio? Ei, gente, deixa eu falar aqui uma pergunta para você. Não é pegadinha, não. Uma pergunta para você. Jesus viveu muito ou viveu pouco? Muito ou pouco? Muito ou pouco? Pense na perspectiva de eternidade, na perspectiva de missão de vida. Ele viveu muito ou viveu pouco? Agora já está dando dúvida. Muito. Ei, gente, ele viveu o necessário, ele viveu a verdadeira vida. A verdadeira vida não é quantos anos eu passo na terra, a verdadeira vida é eu viver na terra e cumprir minha missão de vida. Porque se o meu coração e o seu coração, a eternidade for o meu desejo, se no meu coração e no seu coração a eternidade for o meu natural, se eu e você, a gente realmente amar a eternidade, desejar estar com Jesus na eternidade, ei gente, o meu foco aqui nessa terra vai ser cumprir minha missão de vida, o propósito que Deus tem para a minha vida, enxergar isso em tudo que eu fizer, no meu dia, na minha semana, no meu trabalho, aonde eu for, eu estar focado na minha missão de vida, porque meio de vida paga conta, missão de vida tem a ver com a eternidade. Missão de vida tem a ver com a eternidade. Que é que adianta ter projeto de longevidade e não ter plano de eternidade? Pastor, agora eu me lembrei que o senhor já falou isso, já falei isso, você esqueceu, né? Por isso que eu estou falando de novo. Está na sua cabeça, e eu oro para você não dormir hoje. E aquela vozinha, plano de eternidade, plano de eternidade, plano de eternidade. Sabe aquela propaganda, compre batom, compre batom. Quem é dessa época, levanta a mão do batom. Tem mais gente na minha época. Quem é da época do compre o batom? Aquela vozinha, só brincadeira à parte. Você vai dormir hoje maravilhosamente bem. Mas o Espírito Santo dizendo assim, filha, eu te fiz, Nerildes, para a missão de vida. Eu te fiz para a eternidade. Você não foi feito para a morte eterna. Você foi feito para o céu. Jesus Cristo te fez aqui. Ganhou você naquela cruz para te salvar, te dar a eternidade, da missão de vida. Você fazer diferença no teu condomínio. Você fazer diferença nessa escola. Você fazer diferença na tua universidade. Você aonde você for. Você, o foco da tua vida. Porque minha missão de vida. Porque eu não fui feito para essa terra. Eu fui feito para a eternidade, e a eternidade, eu quero construir a eternidade de várias maneiras. Uma das coisas é o quê? É cumprir a minha missão de vida. O que seria de mim e de você? Se a gente amasse a eternidade fosse o nosso natural. Anote isso aí, gente. Dependência de Jesus Cristo. Dependência de Jesus Cristo. Se eu e você, é normal tomar banho, é normal comer, é normal dormir, é normal trabalhar, é normal cortar o cabelo, é normal perdoar, é normal ler a palavra, é normal orar, é normal querer agradar a Deus. Ei, torne eternidade o teu normal. Torne eternidade o teu normal. E ao tornar eternidade o meu normal, o que é que vai acontecer comigo, você, quanto mais eternidade for o meu normal, mais apegado a Jesus é você. Gente que é apegado, gente que eternidade é algo que você deseja, mais apegado com Jesus eu vou ser.
mais apegado com Jesus eu vou ser. Eu já disse isso 300 vezes, eu vou dizer 301. Eu hoje estou lendo, todos os dias, eu leio o Apocalipse. Porque eu quero me acostumar com o céu. Eu não quero apenas me acostumar com ruas de ouro. Eu quero me acostumar com o lugar onde o meu Senhor Jesus Cristo está, e o meu desejo de conhecer o céu, porque eu quero me acostumar com o local onde eu vou ver Jesus Cristo. E amar a eternidade é uma dependência de Jesus, porque Ele é o único que garante que eu e você, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Ele é o único que garante a vida eterna para mim e para você. Eu amo esse texto de João capítulo 6, é um texto um pouquinho longo, mas vale a pena a gente ler. Diz assim: os seus antepassados comeram, estou lendo 6, 49 a 58, João 6, 49 a 58. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão, o que é que acontece, gente? Viverá. Aquele que o que, gente? Se alimenta deste pão, viverá o que, gente? Viverá para sempre. Quando eu e você, a gente tornar eternidade o nosso normal, assim como é normal comer, assim como é normal dormir, assim como é normal, assim como é normal, assim como é normal, assim como é normal, eu e você, um dia a gente está com o Senhor Jesus. Quem tem mentalidade de vida eterna passa a amar Jesus mais e mais, porque Ele diz assim: quem se alimentar de mim, cada vez mais, vai o quê? Nele a vida eterna vai ser implantada, vai ser desenvolvida. Eu quero, gente, eu quero tornar a eternidade o meu normal. Eu quero amar o céu. Eu quero fazer com que as coisas eternas sejam o meu foco. Eu quero desejar aquilo que é importante para Deus. Eu quero desejar a eternidade. Quem é assim comigo, dá glória a Deus. O que acontece, gente? O que acontece? E aí me permita repetir uma coisa que eu falei ali na conferência. O que seria de você se a eternidade fosse o seu natural? Encarar a realidade da vida. Fala comigo, gente. Encarar o que, gente? A realidade da vida. E qual é a realidade da vida, gente? A realidade da vida é o quê? As nossas dificuldades. A vida como um todo, no nosso dia a dia, as nossas tribulações. Mas é diferente alguém que encara as dificuldades, as tribulações, as perseguições, as injustiças, mas também encara o quê? A vida boa. Mas tudo isso vai passar, gente. Tudo isso vai passar. Quando a eternidade é o meu natural, outra coisa que eu e você, eu não vou nem pedir desculpa para falar isso de novo. Falar a verdade, a gente não precisa pedir desculpa. Mas quem tem a eternidade, ei gente,
você começa a construir maturidade para enfrentar a morte. Maturidade para enfrentar a morte. Na conferência, um casal me procurou, e ela, não sei se você está por aqui, ela disse assim: pastor, muito obrigado pelo aquilo que o senhor... Aí, você ainda se lembra quando eu vim falar aqui do meu pai e tal, que estava tendo um problema de saúde dele e tal? E aí eu disse: me lembro. E aí disse: pois é, naquele domingo que o senhor falou comigo, e aí estava falando do pai dela e tal, eu disse: olha, nós vamos orar pela cura do seu pai. Eu acredito que Deus pode curar. Mas eu disse para ela, eu disse assim: mas se não for o desejo de Deus curar o seu pai, você precisa desenvolver uma mentalidade de vida eterna. Quem tem mentalidade de vida eterna, morte passa a ser natural. Só a neném que disse é. Quatro, 5. Parece, gente, que a gente vive como se tivesse controle da vida. Quem não tem mentalidade de vida eterna, tem uma vida como se tivesse o controle na mão. Quem tem mentalidade de vida eterna, a realidade de morte faz com que a gente valorize mais a vida. Vocês não ouviram, vou repetir. Quem tem mentalidade de vida eterna, não é que valoriza a morte. Quem tem mentalidade de vida eterna, encara a morte como uma realidade e a vida passa a ter mais valor. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes como, mas deixa eu dar só algo que eu tenho feito na minha vida. Eu quero inspirar vocês. No começo é estranho. No começo é estranho a gente pegar e fazer essa oração: Senhor, eu amo o céu, desejo o céu. Ai meu Deus, mas eu não vou orar isso não, porque se eu amo o céu, desejo o céu, eu estou orando para eu morrer. Ai meu Deus, não, eu vou... Senhor, eu desejo o céu, mas lá na frente. Ei, gente, deixa eu falar uma coisa para você, sério, eu não quero, por favor, eu não quero levar o assunto morte como algo banal. Por favor, não estou falando isso. Porque nós não fomos feitos para a morte. Isso é tão sério que uma das funções do Espírito Santo é nos consolar. Consolar de quê? Uma das coisas é perda. Diante de Lázaro, Jesus chorou da morte de Lázaro. Então, morte não é algo que a gente banal. Mas deixa eu te falar uma coisa: quem tem mentalidade de vida eterna passa a ter maturidade para uma realidade que é patente, gente. E parece que a gente vive uma vida como se a gente tivesse o controle da vida. Faz sentido, pessoal? Até aqui está tudo bem? Agora, já pensou? Ei, olha aqui para mim. Já pensou se você... Quem seria você se o pavor da morte fosse quebrado? Eu não vou pedir para você levantar a mão. Gente, eu não vou pedir, não vou fazer. Tá certo? Não vou. Mas seja honesto. Seja honesta. A gente crê, Zé, na Bíblia. Além da gente ora. A gente canta confiar em Deus. A gente canta uma série de coisas sobre confiar em Deus. Aí quando é o assunto de morte, a gente tem pavor. Não vou pedir para você levantar a mão, mas seja honesto. Quem aqui
Pastor, é verdade. Eu não gosto nem de falar do assunto. Eu não gosto nem de falar desse assunto. Pastor, sinceramente, eu tenho medo de morte. Eu tenho medo de morte. Eu não quero generalizar. Gente, mas quantas pessoas aqui confiam em Deus, confiam em Jesus, confiam na palavra, crê no céu, crê na eternidade, mas tem medo do quê? Da morte. Quem tem mentalidade de vida eterna não passa a ser um suicida ambulante, não. Mas quem tem eternidade como natural, o pavor da morte é quebrado. O que seria de mim e de você se a gente tivesse maturidade para encarar uma realidade que a gente não pode fugir? Não pode fugir. Ok. Como tornar realidade do nosso natural? Primeiro, só é possível tornar eternidade como nosso natural pelo nascer de novo. Nascer de novo, gente. Nós não fazemos igreja para encher de pessoas. A gente é igreja para que pessoas experimentem o novo nascimento e quem nasceu viva o novo nascimento. Vou repetir. Nós não fazemos igreja para encher de pessoas sentadas em uma cadeira. A gente faz igreja para as pessoas experimentarem um novo nascimento e para quem já experimentou o nascimento, desenvolver uma vida fundamentada em alguém que nasceu de novo. Porque eternidade só é real para alguém que um dia disse assim: Senhor Jesus, eu te faço meu Senhor, eu te faço meu Salvador, eu creio em ti. Para essa pessoa, Jesus diz assim: pois agora receba a vida eterna. Receba a vida eterna. Com muito amor e com muito cuidado com as palavras que eu vou colocar. Gente, uma pessoa que vem toda quarta do encontro não significa que essa pessoa nasceu de novo. Uma pessoa que lê a Bíblia não significa que essa pessoa nasceu de novo. Uma pessoa que gosta das músicas de Jesus não significa que essa pessoa nasceu de novo. Uma pessoa que se diz aí, eu sou crente, não significa que essa pessoa nasceu de novo. Eternidade só é realidade quando eu e você, a gente experimentar transformação evidente. Transformação de dentro para fora. O que é uma pessoa que nasceu de novo? Não brinca com o pecado. Uma pessoa que nasceu de novo, ela escuta o Espírito Santo. É normal para uma pessoa que nasceu de novo, o Espírito Santo assim: filha, não fala mais disso não. Você diz: é verdade. Ei, filho, não entra nisso não. Aí você diz assim: verdade. Ei, filho, não fala mais disso não. E você diz: verdade. Ei, essa atitude não é uma atitude de um filho de Deus. Verdade. Porque quem nasceu de novo entende as coisas espirituais. Ei, gente, eu vou falar uma coisa. Eu oro para que hoje você seja honesto com você. E faça uma oração. A gente vai orar no final do culto, né, João Vitor? A gente vai orar no final do culto para que você experimente o novo nascimento. Mas também nós vamos construir uma igreja, um ambiente. Nós vamos cursos da Bíblia. Vamos
querer que você venha para o GC, vamos querer que você esteja no culto, vamos querer que você esteja, para quê? Para você experimentar e desenvolver a vida de alguém que nasceu de novo. Alguém que nasceu de novo, passou, escuta aqui, passou pelo arrependimento verdadeiro. Quem nasce de novo não chama pecado algo normal. Não chama pecado algo normal. Quem nasceu de novo, dentro do coração dele, dessa pessoa, eu e você, eu experimentei o novo nascimento. Não quer dizer que eu sou perfeito. Mas algo que bate no meu coração é conseguir ouvir e entender o Espírito Santo e dizer assim, isso aqui não se trata de má educação, isso aqui não trata de erro, isso aqui se trata de pecado. Estão entendendo, gente? Como tornar a eternidade algo normal? Ser profundo no assunto. Gente, leia, entenda, pesquise, leia. Entenda, pesquise. Só no Novo Testamento você vai encontrar quase 50 textos, 46 textos, quase 50 textos que falam sobre vida eterna. Qual a importância de viver vida eterna? Por que o apóstolo Paulo compara o batismo como uma experiência que nasce e ressuscita? Por que Jesus Cristo diz assim, quem comer de mim tem a vida eterna, quem beber de mim tem a vida eterna? Você precisa entender que o fundamento nosso, gente, deixa eu falar uma coisa, deixa eu rasgar aqui, se não houvesse vida eterna, se não houvesse a eternidade, se a eternidade não fosse real, se o céu não fosse real, ei, vamos para casa, que nem igreja adianta. Não, vocês não ouviram não. Paulo diz isso aqui, 1 Coríntios capítulo 15, se eternidade não fosse real, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, e se eu e você em Jesus, um dia a gente não fosse ressuscitar, ei gente, tchau, se vira, precisa nem vir para a igreja, cada qual por si. Sabe por que eu estou na igreja? Porque eu quero aprender as coisas espirituais. Sabe por que eu estou na igreja? Porque eu quero aprender de Jesus. Sabe por que eu quero a igreja? Um ambiente de igreja, porque um inspira, um me inspira, um me dá força, um ora por mim. Sabe por que eu estou em um GC? Porque do GC um inspira, um ora por mim, um me ajuda. Para quê? Para nós construirmos o quê? A nossa missão de vida. E para quê? Para um dia a gente estar com Jesus para sempre. Leia, gente, se aprofunde, deseja outra coisa. Terceiro, como tornar a eternidade o nosso natural? Pense, fale. Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 4, eu termino com isso. Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ei, gente, coloca a tua mentalidade das coisas eternas. Pensa, deseja, cante, fale. Peça ao Espírito Santo, me ensina, Espírito Santo, me ensina sobre a eternidade. Espírito Santo, abre os meus olhos para as coisas eternas.
Espírito Santo, se há algo na minha vida que está fazendo com que eu valorize essas coisas, Espírito Santo, muda a minha vida. Por quê? Gente, eu e você, nós temos o céu como nosso lugar. Amanhã eu estou viajando, lugar maravilhoso onde eu vou, mas a coisa melhor para mim, a viagem é boa, mas a coisa melhor é eu voltar para casa. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão, quem tem a eternidade, a coisa melhor não é a vida aqui na terra, a coisa melhor é a minha casa que está preparada no céu. Minha casa que está preparada no céu. Pense, ore, deseje, fale, cante. Por quê? Porque nós não fomos feitos para a morte eterna. Nós fomos feitos para viver eternamente com Jesus Cristo. Deixa eu orar por você, baixe sua cabeça e feche seus olhos. Abra a tua boca, fale com o Espírito Santo. Você, uma conversa com o Espírito Santo. Peça para Ele, Espírito Santo, me ensina sobre a eternidade. Espírito Santo, abre a minha mente, Senhor meu Deus, para viver isso como meu normal. Pede ao Espírito Santo. Quem sabe o assunto de morte tocou o seu coração. Pede ao Espírito Santo, Espírito Santo, coloca no meu coração uma certeza tão grande da eternidade que quebre o pavor da morte. Fale com Ele. Quem sabe o assunto morte tocou o seu coração, Espírito Santo. Eu não gosto de falar isso porque eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Isso me angustia. Pede o Espírito Santo consola o meu coração. E me ajude a enxergar que meu pai, que minha mãe, que o meu irmão, meu Deus, ó Pai, um dia eu vou me encontrar com eles na eternidade. Consola o meu coração com essa convicção. Eu não sei o que é que essa mensagem tocou o teu coração. Eu não sei o que é que essa mensagem falou o teu coração. Mas quem sabe, essa mensagem tocou o teu coração sobre nascer de novo. Ai, pastor, eu tenho uma dúvida. Às vezes eu não me toco. Parece que pecado é normal para mim. Eu tenho vergonha, mas arrependimento. Fale ao Espírito Santo, me ajuda a desenvolver vida eterna, a desenvolver o novo nascimento. Espírito Santo, quem sabe para você hoje, Espírito Santo, me ajuda a nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer novamente. Se você fizer essa oração com sinceridade, você vai experimentar a vida eterna. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade. 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 Ó Deus, ó Pai, Deus, eu oro. Ó Deus, ó Pai, necessidade de Jesus, necessidade de vida transformada. Ó Deus, eu oro, a eternidade entrando no coração dos teus filhos, ó Pai.